E hoje eu vou falar sobre as duas escolhas. É muito fácil a gente escolher as coisas quando nós sabemos que algo vai beneficiar a nossa vida. Você escolhe ser promovido? Sim. Você escolhe ganhar mais? Sim. Você escolhe fazer isso aqui que vai te honrar muito? Sim. E agora, quando a gente for escolher estar do lado de alguém que não tem nada para poder abençoar a nossa vida, simplesmente por uma aliança, simplesmente por um cuidado, simplesmente por um coração, estar com alguém porque essa pessoa não tem nada para oferecer, de repente está passando uma luta em um vento e você fala, não, eu estou contigo. Hoje nós vamos conhecer um pouco dessa história. Hoje eu vou falar sobre as duas escolhas e uma dessas duas mulheres escolheu algo que seria imprevisível. E aí vamos mergulhar aqui no livro e vamos ver o que o papai vai falar conosco. A leitura hoje é um pouquinho mais longa, mas nós vamos entender que essa mensagem entre na sua mente, no seu coração e mostre para você, como tem mostrado para mim, que nem sempre as escolhas que nós vamos tomar vão parecer as mais favoráveis, mas no futuro Deus vai converter todo choro, toda lágrima em alegria, em oportunidade, em graça, em mudança de vida. Vamos lá, Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, e chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas. Era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali por 10 anos. Morreu também ambos, Malom, Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. E se levantou com elas as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras. Então entenda que as 2 estavam com Noemi, as 2 iam voltar com Noemi para Moabe, até que ela faz uma declaração que muda a mentalidade de uma, e a outra é aquele negócio. A gente não vai condenar a atitude de Orfa, porque ela recebeu uma palavra e uma direção de Noemi, não tenho nada, não posso servir vocês com nada. Só que a outra decidiu de uma forma diferente. O aprendizado hoje dessa live é: será que às vezes nós vamos seguir quem não tem nada a nos oferecer de forma aparente? Mas você olha para essa pessoa, reconhece que essa pessoa tem Deus e carrega Deus no seu coração. E se Deus mudar a vida e a sorte dessa pessoa, automaticamente a sua vida também vai mudar. Então vamos ver qual foi a declaração de Noemi para as suas 2 noras. Aqui, Então se levantou com suas noras e voltou dos campos de Moabe, da terra, e ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à sua casa, que o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso a cada uma de seu marido, e beijando-a, levantou a sua voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao seu povo. Olha aqui, as 2 falaram, não foi apenas Ruth. Ruth e Orfa falaram, certamente vou. Então elas estão insistindo. Ela está falando para as 2 que estavam insistindo em ir com ela: a mão do Senhor pesou sobre mim. Estou despedindo vocês, voltem para a sua terra, vivam a sua vida, porque eu, Noemi, não tenho mais nada para oferecer para vocês. E levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Hoje eu estou falando sobre duas escolhas. Todos os dias a gente levanta e a gente precisa escolher na vida o que a gente vai fazer, para onde a gente vai ir, com quem nós vamos nos aliançar, nos associarmos, fazer algo junto, uma sociedade, um grupo, um ministério, uma igreja, algo grande sobre a terra. Ninguém consegue construir sozinho. A grande situação é que às vezes apenas queremos nos associar com pessoas que vão agregar alguma coisa sobre a nossa vida. Só que existem pessoas que são de grande importância, que estão passando apenas um momento de dificuldade. E o segredo desse texto de Ruth é que Ruth se apega a uma mulher que não tinha nada para oferecer a ela. E aí aqui diz, continuando, e Ruth se apegou a ela, por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu também a tua cunhada. Aí disse Ruth: duas cabeças, duas pessoas, duas escolhas. Não me inste para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrereis e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha a declaração de Ruth para Noemi. Não importa, se você passar fome, eu vou passar fome. Se você morrer num lugar e eu tiver que ser sepultado ao seu lado, eu serei sepultado ao seu lado. Noemi deixou uma marca em Ruth, que foi algo tão impressionante que aquela mulher falou assim: não quero voltar para onde eu vim. Eu vi algumas coisas na sua vida enquanto nós estivermos juntos ali do Senhor, que eu quero seguir essa direção. Eu quero conhecer mais esse Senhor, eu quero estar junto contigo. Então ela escolhe caminhar com alguém que não tinha mais nada para oferecer para ela. Só que a história de Ruth é uma história tão gigante e ela continua. E se você depois pegar a palavra e ler Ruth capítulo 1, 2, 3, você vai ver que grandeza Deus colocou na vida daquela mulher. Ela conhece um outro homem, a vida dela é totalmente transformada. Uma coisa que ela mostra também para aquele homem que conhece a história dela, que ela fala assim: ué, mas você não abandonou uma mulher que estava desamparada? Sabe o que acontece? As pessoas vão conhecer as nossas histórias. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo o sacrifício que você está fazendo, a ajuda que você tem feito às pessoas que estão ao seu lado, mas Deus, ele nunca vai se esquecer de tudo aquilo que você está fazendo e vai sempre lembrar alguém da sua história de superação, da sua história de luta, de guerras, mas você não desiste, você não para, você não tem segundas intenções naquilo que você está fazendo. Ruth escolhe Noemi, Orfa escolhe voltar para casa, mas é o que eu estou dizendo, a questão de Orfa voltar não quer dizer que o coração dela foi ruim, porque ela em todo o tempo estava querendo ir com Noemi como Ruth foi. Só que a aliança que Ruth tinha com Noemi era falar assim: e se você não tiver o que comer, eu também não terei o que comer e não me importo com isso. Estamos vivendo tempos que, se alguém que não é tão importante te chamar para alguma coisa, você não inventa uma desculpa, não vai. Quando Deus quer que você esteja próximo dessa pessoa para levantar ela, para dar uma palavra, para falar algo novo. Só que a gente não, a nossa mente só quer se movimentar se uma pessoa chamar a nossa vida e essa pessoa é alguém muito rico, alguém muito poderoso, alguém que vai favorecer. É chegado o tempo de nós favorecermos a vida de outras pessoas e não buscarmos apenas pessoas que vão querer ou pensar em favorecer a nossa vida. Não, eu tenho que estar do lado desse jogador de futebol, eu tenho que estar do lado desse empresário. E Deus está olhando para você e está falando: mas eu tenho para você a Noemi, não tem marido, não tem filho, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem casa, não tem nada. É essa pessoa que eu estou pedindo para que você fique do lado.
Às vezes olhamos para as pessoas no tempo de hoje, mas não conhecemos o futuro. Sabemos que José dormiu escravo, acordou governador. Numa noite isso aconteceu após 13 anos. 13 anos depois, José dorme escravo e acorda governador. Eu tenho certeza que os irmãos, quando jogaram José naquela cova, não imaginaram aquilo que Deus ia fazer com a vida dele lá no futuro. Então, hoje nós estamos aprendendo sobre duas escolhas. Precisamos entender que às vezes vamos estar próximo de pessoas que não são tão favoráveis assim, mas que Deus tem uma história linda lá no futuro e Ele quer usar a minha e a sua vida para ser essas pessoas de aliança forte. Não, está me favorecendo, estou contigo. Não, pastor, estou contigo, a igreja está crescendo. Daqui a pouco acontece alguma coisa, os membros começam a sair. Ah, pastor, vou sair também. O senhor não é mais aquele mesmo homem daquela palavra bonita e brilhante lá atrás, então agora eu vou te abandonar. Ruth escolheu não abandonar alguém que não tinha nada para ajudar ela. Então hoje a gente no trabalho está olhando assim, cara, quem pode me favorecer? Só que tem aquela pessoa lá que você vê, pô, aquela ali não pode me ajudar em nada não. Vai lá e ajude aquela pessoa. Fique próximo daquela pessoa. É uma escolha difícil? É uma escolha difícil. Mas a história dessa mulher foi totalmente transformada porque Deus colocou sobre a vida dela um coração de não estar apegado a pessoas que apenas podem favorecer a sua vida. É muito fácil, muito simples. E hoje eu vou na casa de fulana porque fulana tem uma empresa e vai que ela arrume um emprego para mim, vai que aconteça, então eu preciso estar próximo. Agora vá na casa de alguém que não pode te favorecer nada. Aquela mulher tinha uma vida, se bem que ela sai da terra de Deus e vai para a terra dos Moabitas e ali encontra uma mulher que não era uma mulher, que era do povo de Deus, mas o coração dessa mulher era um coração que muitos do povo de Deus precisavam ter, que é olhar para alguém necessitado e falar, eu estou contigo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Engraçado que tomar essa decisão e falar isso para Ruth era algo que ela não sabia de fato do futuro. Ela apenas falou assim, poxa, você usou de tanta benevolência comigo enquanto eu estava com seus filhos, com seu marido, na sua casa. Agora que tudo te foi arrancado, eu não posso te abandonar. Eu não posso. E aquele negócio, quando ela fala isso, ela está falando assim, ó, não estou nem aí para minha vida. Eu quero é caminhar ao seu lado. Se Deus te abençoar, Ele vai me abençoar. Se Deus tirar a sua vida, que Ele tire a minha vida e que eu seja sepultada ao seu lado. Você que tiver oportunidade depois, leia o livro de Ruth. Todos os capítulos de Ruth você vai ver que alguém que não era do povo de Deus teve um coração muito maior do que aqueles que se dizem que servem a Deus. A maior preocupação de Deus sobre a terra é as nossas escolhas e os nossos corações. É muito fácil escolher por as coisas que vão nos beneficiar, né? Isso vai me beneficiar. Mas existem pessoas que estão fazendo coisa aí que ninguém hoje está vendo, mas que Deus amanhã vai falar, por que você está fazendo isso? Ninguém está ligando para isso aí. Só que eu vou trazer sobre a sua vida um crescimento que ninguém espera, porque você não desistiu daquilo que você acredita, você não parou, você não se vislumbrou com as outras coisas que aparentemente são maiores. Mas Arthur, eu estou começando meu pequeno negócio aqui, tem gente com um negócio muito maior, esqueça o negócio dos outros. Se o cara tem um McDonald's, você tem uma barraquinha de hambúrguer ali pequenininha começando, as pessoas vão procurar a sua barraquinha de hambúrguer porque você não desistiu, porque você não se vislumbrou com o McDonald's. Deus colocou algo para mim e para você, para que a gente pudesse fazer e realizar sobre essa terra. Só que os olhos de alguns estão muito presos apenas em pessoas que podem te beneficiar. Não, eu estou aqui porque alguma coisa, vai vir algo bom aí. Se junte com pessoas que ninguém está dando nada por essas pessoas.
E Noemi naquela época era alguém assim. E aí Ruth toma uma decisão dessa. E aí eu aprendo algo aqui com essa mensagem. Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Ele olha para o seu esforço, para a sua dedicação. Ele olha e vê que existem pessoas te menosprezando no seu trabalho ou na escolha que você fez. Mas essa escolha que você fez está carregada de um coração grato, um coração disponível a servir, um coração disponível a ajudar as pessoas. Então não tem como Deus olhar para tudo isso que você está fazendo e não te favorecer lá na frente. Agora, vontade de desistir dá todos os dias, porque parece que quando nós não estamos vendo o resultado, né, a gente fala assim, Deus não está nisso. Imagine Noemi, imagine Ruth. E quando Ruth vai para a terra lá, volta para a terra lá junto com Noemi, o que ela tem sobre a vida dela é o que? Muito trabalho. Vai para o campo pegar espigas e trabalhando ali o tempo todo. E o fato dela estar trabalhando, ela chama a atenção de um homem importante naquela terra. Não tem jeito, tá difícil. Vamos trabalhar, vamos continuar, não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos desistir. Mas pensar que estar do lado de pessoas que não vão nos favorecer tanto pode ser uma direção e um destino de Deus. Hoje, de repente, essa pode ser a minha escolha. Hoje eu estou falando na live sobre duas escolhas. Orfa voltou para o seu povo, Ruth seguiu Noemi sem saber qual seria o destino e o futuro dela. Só que Deus olhou para aquela atitude nobre e tão difícil, e a fé daquela mulher disse, falar assim, não sei o que vai acontecer no futuro da minha vida, mas eu vou caminhar contigo. Onde você morrer, eu também vou morrer. O teu povo é o meu povo. Será que hoje Deus vai trazer uma direção sobre a nossa vida para nós nos associarmos ou se juntarmos com pessoas que não são tão pessoas que vão nos favorecer nesse dia? E você vai falar assim, por que Deus está me mandando estar junto dessa pessoa? Então que nessa manhã possamos entender e aprender no livro de Ruth com Deus, que uma aliança nem sempre vai ser uma aliança que no primeiro momento vai favorecer a minha e a sua vida. Mas Deus olha para o futuro e coloca sobre a vida de Ruth algo gigante, que Ele poderia ter colocado em outra pessoa, mas que não tomou a mesma decisão do que ela. Então, se a vida é feita de escolhas, e todos os dias nós temos duas escolhas na nossa frente, dois caminhos, que possamos orar a Deus e pedir a Ele qual a direção nós devemos tomar nesse dia, o que devemos fazer, para onde devemos ir. Porque é muito fácil decidir por situações que serão favoráveis a gente. E não, aqui está favorável, mas nem sempre. Pessoas na palavra de Deus tomaram as decisões que eram mais favoráveis e chegaram em lugares maiores. Foi difícil, eu tenho certeza que não foi fácil. Mas Ruth estava determinada a seguir aquela mulher todos os dias da sua vida, sem saber o que iria acontecer. Nada caiu do céu. Ela foi para o campo, ela trabalhou, ela pegou as espigas, ela obedeceu uma direção de Noemi em se deitar aos pés de Boaz e algo aconteceu na vida dela. Não adianta a gente caminhar com alguém, mesmo que essa pessoa não seja a pessoa que vai nos favorecer, mas não ouvir a instrução que ela tem para dar para a nossa vida. Sabe qual é o problema? Quem é você para me dar uma direção? Não alcançou nada na vida, não conquistou nada, perdeu seu marido, seus 2 filhos. Tem gente hoje, nesse exato momento, falando assim, eu só quero ouvir algo de pessoas que venceram na vida. Noemi tinha vencido alguma coisa na vida? Ela poderia ter falado para Ruth assim, não vou me deitar nos pés de Boaz, não. Seu marido morreu, seu filho morreu. E a gente sabe dessa relação de nora para sogra que não é fácil. Existem muitas lutas, né, entre nora e sogra, mas essa junção de Noemi e Ruth é algo que chama a nossa atenção, porque ela obedece uma pessoa que tinha perdido tudo e não tinha nada para oferecer. E a vida daquela mulher é totalmente transformada. Então que a gente possa abrir hoje a nossa mente e o nosso coração
entender que Deus vai colocar pessoas na nossa vida que nem sempre são pessoas que vão nos favorecer, mas é a pessoa que Deus escolheu para que nós pudéssemos seguir a nossa vida em direção. É isso aí, exatamente. Tem pessoas que falam assim, eu vou me unir a essa pessoa porque ela vai me favorecer, ela tem um emprego para mim, ela vai me promover. Só que Ruth falou, o quê? Você não tem nada? Eu estou contigo até a morte. Olha a declaração de Ruth. Aonde você morrer, que eu seja sepultada ao seu lado. E Deus muda a sorte daquela mulher porque ela é vencedora, guerreira, ela se importa com as pessoas que estão ao lado dela e ela é uma pessoa obediente. Obedecer a alguém que tinha falido é a mesma coisa você ver um empresário que quebrou e faliu e quer dar para você um conselho. Ó, segue por esse caminho. Normalmente você vai falar assim, tá louco, rapaz. Você montou a sua empresa, quebrou e faliu, por que eu vou ouvir aquilo que você tem para falar para mim? Não vamos menosprezar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nós temos duas escolhas hoje. Só quero procurar quem pode me favorecer, ou tem aquelas pessoas que estão na terra, que sofreram uma perda muito grande, mas Deus está mandando você ficar junto e próximo dessa pessoa. Sabe qual é o exemplo maior? É você caminhar com alguém. Vou dar um exemplo aqui. Um pastor durante anos. Poxa, a igreja cresceu, os membros cresceram. Aí você escuta dizer que o pastor adulterou, pecou. Aquele que está de pé, tenha cuidado que não caia. As pessoas podem cair por prostituição, por adultério, por dinheiro. Mas só que assim, sabe, a mente muda, né? Não quero mais estar. Ué, mas Davi também não pecou, não fez algo horrível e Deus falou, depois do pecado de Davi, encontrei um homem segundo o meu coração. O grande segredo não é quem peca ou quem não peca, é quem permanece no pecado e vivendo uma vida de pecado. Muitas pessoas estão errando o tempo todo, mas cadê o coração de, poxa, aquele homem, aquela mulher errou e pecou, todo mundo abandonou ele, né? Mas Deus está falando que não é para eu abandonar, é que é para eu estar do lado dele. Então eu vou pegar meu telefone quando terminar essa live, vou ligar para ele, vou falar, tô contigo, tô orando pela sua vida. Você é alguém que não pode me favorecer em nada. Não precisa falar isso. Você sabe que essa pessoa não pode te favorecer em nada. Mas Deus está falando para você se associar a essa pessoa, que Deus tem um futuro brilhante para mim e para a sua vida. A gente só precisa entender, a gente só precisa escolher e a gente só precisa colocar diante de Deus um coração disposto a ajudar quem não tem nada para oferecer para a nossa vida. São tantas histórias que eu acredito que acontecem ao redor do mundo de pessoas que fizeram algo por pessoas que não tinham nada. E aí Deus muda a vida daquela pessoa e muda também a sua vida. Porque você acreditou em algo que ninguém mais acreditou. Porque você continuou a servir uma pessoa que não tinha nada para lhe oferecer. Então hoje nós temos duas escolhas.